A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo. Boa madrugada para todos, né? Que Deus, em sua infinita misericórdia e amor, continue abençoando a sua vida, a nossa vida, em nome de Jesus, né? Nós vamos ler hoje o Salmo 73, né? Propósito de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, né? Após a meia-noite nós estamos nesse propósito até o dia que o Senhor Jesus nos permitir, né? Hoje nós vamos ler o Salmo 73. O título diz assim: A Justiça de Deus, Salmo de Asaf, né? Asaf era um servo de Deus, né? Que servia a Deus. Era um músico, né? Também fazia as canções, né? De adoração a Deus. E ele, escrevendo o Salmo 73, o versículo 1, ele diz assim: Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro, né? Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus, que está no céu, e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muitos e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado com os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender estas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazem com que caiam mortos. Eles são destruídos num momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sopro que a gente esquece e quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. O versículo 23, né? No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu eu só tinha a ti, e se tenho a ti,
que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Olha que salmo maravilhoso, salmo de Asaf, né? Ele olhando e vendo, né, aqueles que praticam mal, aqueles que levam a vida desordenadamente, né? Pecando, fazendo tudo que o mundão aí oferece. E às vezes a pessoa olha para aquela pessoa e diz: rapaz, essa pessoa faz tanta coisa má, perversa, e olha ele aí, ó, tá prosperando, ele tá de bem com a vida, né? Só que não sabe aquela pessoa que aquilo ali é uma aparência, porque ninguém sabe o que verdadeiramente aquela criatura está passando, né? Foi o caso de Asaf. Asaf era um servo de Deus, um homem de Deus, e passava por tantas lutas, mesmo servindo a Deus, adorando a Deus, servindo ao Senhor, e ele passava por tantas batalhas, tantas lutas, que ele olhava para o ímpio, né? E dizia: olha, fulano faz tanta coisa errada, faz tanto isso, e olha a vida dele, dá tudo certo. E às vezes eu e você pensa dessa forma também. Olhamos, né, para a vida de outras pessoas, talvez que nem confesse o nome de Jesus, que não aceitou Jesus, que levam a vida desordenadamente aí no mundão, e você diz: olha, fulano nem é da igreja, nem aceitou Jesus, e está aí a vida dele, ó, está de boa, está de bem com a vida, está de boa com a vida, praticam isso e aquilo outro, mas está aí, nada acontece. E não sabe você, meu amigo, como a palavra de Deus está dizendo aqui para mim e para você nesta madrugada, que quando nós passamos a buscar a Deus, adorar a Deus, passamos a entender que o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, Jesus disse isso, e perder a sua salvação, a sua alma, ir para a eternidade sem Deus, porque um dia todos nós iremos partir desta vida para outra, né? Para a eternidade. E o que nós levamos dessa vida para a eternidade é a nossa salvação em Cristo. É o arrependimento dos nossos pecados e passarmos a ter uma vida na presença de Deus, de temor e obediência aos mandamentos do Senhor. E Asaf olhou e ele disse: quase que eu me desviava, meus pés, né, do caminho do Senhor. De repente você está pensando que nem Asaf estava pensando também, olhando para um mundão aí fora e diz: fulano faz isso, aquilo outro, né? E nada acontece, eles estão de bem e eu sirvo a Deus, passo por tanto problema, tanta luta. E quando Asaf ele entrou no templo, né, na casa do Senhor, onde ele se reuniu para adorar a Deus, buscar a presença de Deus, ele percebeu, Deus, o Espírito Santo mostrou para ele que a vida daquelas pessoas sem Deus é uma vida passageira, é uma vida inútil, né? É uma vida inútil. E ali ele se fortaleceu e entendeu que não vale a pena nós abandonar a nossa fé em Deus por nada, que não vale a pena nós abandonar os mandamentos do Senhor, os caminhos do Senhor por nada nesse mundo, nem estar se comparando a nossa vida, a vida de ninguém, seja ela quem for, né? Porque cada um prestará conta de si mesmo a Deus, diz a palavra do Senhor.
que a salvação era individual. Então que cada um de nós busque em Deus a nossa salvação, a nossa libertação, né? Para que nós não venhamos se perder também no caminho, né? Negar a Deus, negar ao Senhor Jesus, como ele diz aqui, ó, no versículo 26. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo que sempre preciso, né? Ainda que o nosso corpo, né? Um dia nós éramos jovens, hoje já estamos numa idade já avançada, né? Indo para a velhice. Mas que ainda que esse corpo material ele se enfraqueça, Deus, contudo, é a nossa força. É em Deus que devemos crer e confiar e buscar a sua presença. E ele diz assim, ó: Ele é tudo que sempre preciso, né? Você já se imaginou sem Deus com você, comigo, sem Deus conosco na nossa vida? O que seríamos de nós, meu amigo, meu irmão, diante do mundo tão mal que nós estamos vivendo, diante de tantas as maldades que nós presenciamos, e às vezes ficamos pensando como o ser humano é capaz de tudo isso, né? Sabe por quê? Falta de Deus, falta da presença de Deus, falta de buscar a Deus, de orar, de louvar, de adorar o Senhor. Porque a partir do momento que nós se afastamos da presença de Deus, só tem uma coisa acontecer comigo, com você, seja com qualquer um, meu amigo. É o inimigo das nossas almas, o mal, o diabo, tomar de conta, como está escrito aqui. Asaf, ele pensou até em abandonar a sua fé em Deus, né? Mas ele vigiou, ele caiu em si, voltou-se para Deus, voltou a buscar a Deus, adorar, a orar, e ele presenciou, e ele entendeu, o Espírito de Deus fez ele entender que o fim dos maus logo vai vir. Você já prestou atenção na vida de tantas pessoas, que ela leva uma vida de tantas as maldades, plantar o mal, e ela se dá bem 1, 2, 3, 4 vezes naquele mal que ela está praticando, que ela acha que nada vai acontecer. Quando pensa que não, vem o resultado da colheita. Aí você ouve as notícias, né? Ah, fulano, cicrano, era assim, era assado, rapaz. Depois não aconteceu isso e aquilo com aquela pessoa. Porque nem tudo que nós plantamos, nós colhemos de imediato. Toda plantação tem um tempo de colheita dela. Tem um tempo. Quando você planta o milho, tem um tempo de você colher o milho. Quando você planta o feijão, tem um tempo de você colher o feijão, né? Quando você planta a macaxeira, tem um tempo de você colher ela. E assim é a nossa vida espiritual, é a nossa vida aqui neste mundo. Tudo que nós plantamos vai ter o tempo de nós colhermos também. E é assim a vida daqueles que vivem praticando o mal, a maldade, achando que nada vai acontecer. Quando pensam que não, vem, né, as más notícias. Foi o caso de Asaf. Ele via o ímpio, o perverso, fazendo tudo e se dando de bem. E ele disse: poxa, eu que sirvo a Deus, busco a Deus, aceitei Jesus, sirvo a Jesus, a Deus, e minha vida é luta, é problema, é dificuldade, é batalha, é tudo, é cada dia uma batalha. E o diabo, olha, tá vendo? Está servindo a Deus, ou o que está acontecendo contigo, né? O teu familiar. Mas não sabe você, meu amigo, que Deus, Ele está guardando a sua vida, a sua família, a nossa vida, a nossa família. E vai chegar o tempo
também de você cantar o hino da vitória, de você glorificar a Deus e entender, como Asaf no final entendeu, e ele diz aqui o versículo 28, mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus, faço do Senhor Deus o meu refúgio, e anuncio tudo o que Ele tem feito. Olha que maravilha, né? Quantas maravilhas o Senhor tem feito por nós, pelos nossos familiares, os livramentos, né? O cuidado de Deus para conosco. E é isso que eu e você tem que entender, que sem Deus, meu irmão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem Jesus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E vale a pena sim você servir a Deus, você se esforçar para agradar a Deus, né? Porque a maldade está bem pertinho de nós, o pecado está bem pertinho de mim e de você, só basta nós querermos, só basta eu e você querer, meu amigo, meu irmão, nós se afunda na desgraça, como também só basta eu e você querer servir a Deus, adorar a Deus, guardar os mandamentos de Deus, ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, orar, se esforçar para ir à casa de Deus, se esforçar para adorar a Deus e fazer a vontade de Deus aonde eu e você estiver, em casa, no trabalho, no colégio, no dia a dia da vida que eu e você temos que viver, que Deus nos concede. Que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão. Que Deus te dê força, coragem, fé, determinação na sua vida. E que você faça as escolhas certas. Em primeiro lugar, em servir ao Senhor Jesus, em adorar a Deus, em cultuar a Deus. E foi isto que Asaf decidiu, né? A servir ao Senhor e deixar de olhar para um lado e para outro e olhar para trás, né? O diabo, ele é especialista nisso, em fazer que eu e você olhe para trás, olhe para os lados, né? Mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos que olhar para Cristo, olhar para o alvo que é Jesus Cristo, né? E o bom soldado não se embaraça, né? Aquele que Deus alistrou no seu exército, não se embaraça com as coisas dessa vida passageira, não se embaraça. Asaf, ele se embaraçou um pouco, mas depois ele entendeu que ele tinha que servir a Deus independente de qualquer coisa. E é o que eu e você tem que também entender, que nós não podemos viver sem o Senhor conosco, sem a presença de Deus conosco. Neste momento nós vamos orar ao Senhor, né? Apresentar a Deus a nossa vida, a nossa família, a sua vida, a vida dos seus familiares, para que o Senhor venha te dar força, que o Senhor venha abrir seu entendimento espiritual, para que a luz do Evangelho de Cristo resplandeça no seu coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, Pai querido, amado e santo, assim como o Senhor fez o teu servo Asaf entender, meu Deus, que sem o Senhor nada nós somos, que sem o Senhor nós não vamos chegar a lugar nenhum, meu Pai, nem nesta vida, nem na eternidade. Então, meu Deus, tenha misericórdia de nós, pecadores. Perdoa, Senhor, os nossos muitos pecados, as nossas muitas falhas, as nossas muitas fraquezas diante dos olhos santos do Senhor. Renova, Senhor, nesta madrugada a fé no nosso coração, o ânimo, as forças, como renovaste a do teu filho Asaf. E ele passou a entender, meu Deus, a compreender que sem o Senhor nós não vamos chegar a lugar nenhum. Meu Deus, abre o entendimento deste amigo, deste irmão, dos nossos familiares, Espírito Santo, fortalecendo, colocando no coração deles, na mente,
o desejo, Senhor, de servir ao Senhor, de te amar, te adorar, independente de qualquer situação, ou luta, ou problema, ou dificuldade que nós venhamos enfrentar neste mundo. Meu Deus, nós já cremos que o Senhor Jesus já venceu por nós os problemas, as lutas, dificuldades, e nós também vamos vencer no nome de Jesus. Pai, oramos pelos enfermos, aflitos, desesperados, doentes, aqueles que foram médicos e através dos exames foi constatada uma enfermidade. Senhor, restaure a saúde, cura, Pai, liberta, restaura a vida deste amigo, desta irmã, do familiar, Senhor, daquela jovem. Limpa, Pai, o esôfago, restaura, confirma, Senhor, aquele milagre, aquela vitória, para o nome do Senhor ser glorificado, Pai. Abençoe aquela criança, restaura a mente, o cérebro daquela criança, Senhor, dando saúde a ela, abençoando os dias de vida dela na terra, Senhor. Pai, entregamos ela em Tuas mãos, entregamos aqueles que se encontram aflitos, nos vícios do álcool, das drogas, no crime, ó Deus, escravos do diabo, Senhor, enganados por Satanás, que o Senhor os liberte, ó Deus, salvando, libertando. Oramos pelos que se encontram depressivos, doentes, com ansiedade, assim do pânico, ó Deus. Liberta, Senhor, pela Tua misericórdia. Oramos, Pai, pelo Brasil, pela nação. Entregamos a nação brasileira nas Tuas mãos, meu Deus. O Senhor, que é um justo juiz, meu Pai, faça justiça na vida daqueles que estão sendo oprimidos injustamente. Pai, na vida daqueles, Pai, que estão encarcerados injustamente, que estão sendo perseguidos, maltratados, Senhor. Pai, faça justiça ao justo juiz. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, do Brasil, da nação, dos humildes, dos que estão sendo humilhados, Senhor, perseguidos, caluniados, maltratados. Meu Deus, levanta do Teu trono e faz justiça, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Oramos pelos encarcerados, aqueles que estão lá injustamente, que foram caluniados, defamados pelos perversos e pelos maus. Como disse a Tua palavra, Senhor, que os maus eles vão aparecer por um pouco de tempo, mas eles também vão desaparecer como fumaça, Senhor. Então tenha misericórdia dos inocentes e socorre, meu Deus, em nome de Jesus. Oramos também, Pai, e apresentamos a Tua igreja, o Teu povo, a obra do Senhor no Brasil e no mundo, aqueles que levam a Tua palavra, a mensagem da cruz, a mensagem que liberta o mais vil pecador, Senhor. Pai, abençoe cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo o mal, Senhor, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você, meu amigo, meu irmão, diz graças a Deus, diga assim seja, e assim vai ser na sua vida, na minha vida, na sua família, na minha família, em nome de Jesus. Que o Senhor cumpra na nossa vida as suas promessas, que estão escritas na sua santa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te dê um sono reparador, um domingo abençoado, próspero, saúde, paz, salvação, libertação, em nome de Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook e deseja se inscrever no nosso canal no YouTube, nosso canal
é para divulgar a palavra de Deus, né? Levar a mensagem do Senhor Jesus. É @PR João Maria. Você vai se inscrever no nosso canal, você vai dar um like, vai escrever lá o nome dos seus familiares na descrição, você vai fazer seu pedido de oração. Nós vamos estar orando a Deus. Não é só aqui, né? Aqui é uma forma de nós divulgarmos o trabalho do Senhor, a obra do Senhor. Mas também temos o nosso particular com Deus de oração, né? De oração, de jejum, de leitura da palavra, né? Isso é um particular nosso com Deus. Você também tem que ter, né? Dobrar seus joelhos, agradecer a Deus, né? Quando for dormir, quando amanhecer, você dobrar seus joelhos no seu quarto, orar ao Senhor, agradecendo pela noite, pelo sono, né? E entregando o dia, seu dia de vida a Deus, a sua família, seu trabalho, né? Então esse é um propósito para com o Senhor, que tem feito, como disse aqui o servo do Senhor, Asaf, tantas maravilhas o Senhor tem feito, né? Então que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão. Se Deus nos permitir, após meia-noite, nós estaremos aqui, este propósito, né, de ler a palavra de Deus, de orar em jejum, né, para Deus abençoar, continuar abençoando a nossa vida, a nossa família, a sua vida e sua família, em nome de Jesus. Fica com Deus, Deus te abençoe.